Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Por quê? Contar calorias. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. E hoje eu quero falar com vocês sobre o quê? Não vale a pena contar calorias. Vou um momentinho para o quadro e quero dizer que minha história com isso é bastante intensa. Por quê? Quando eu estava bem obeso, porque eu entrei nisso por causa da minha obesidade, eu tinha tentado todas as dietas, incluindo a dieta de contar calorias, e eu emagreci, mas depois engordei de novo. E depois fiz outra dieta, que era uma dieta de passar fome e emagreci, mas depois engordei de novo. E depois fiz muitas dietas, e em todas as dietas eu emagreci e engordei de novo. Ou seja, o problema não era emagrecer, o problema era como me manter. E sempre que eu engordava de novo, eu engordava mais do que eu tinha emagrecido. Portanto, era como uma rua sem saída. Então, o que é que eu tenho recomendado por tantos anos que não conte calorias? É por isso que eu quero que você entenda o que está por trás. Veja, existem duas teorias básicas, principais e importantes sobre o tema: nutrição e do metabolismo. A teoria comum é a teoria calórica, tá bom? A teoria e a outra teoria. Antes de eu explicar a outra teoria, vamos explicar esta primeiro para tornar tudo mais simples. A teoria calórica, na teoria das calorias, assume que o corpo humano é um sistema fechado. E que as calorias que entram, que são de alguma forma energia, as calorias são energia que entra menos, energia gasta. É igual. O que sobra? Quando alguém diz que entraram tantas calorias, vamos dizer, na teoria calórica você diz que consumiu 2.000 calorias. Gastou para viver, ou o que seja, 1.200. Então sobram 800. Essa teoria trata o corpo humano como se fosse um sistema fechado. Mas a realidade é que o corpo humano não é um sistema fechado. Porque o corpo humano, inclusive quando você está parado sem fazer nada, ou sentado sem fazer nada, está perdendo energia, está perdendo calor, porque esse calor emana do corpo, né? Ou seja, o corpo não é uma caldeira. A teoria das calorias, na verdade, nasceu da ciência humana, ferroviária, na ciência ferroviária. E essa é a história das calorias. Pois se você colocar aqui carvão, o primeiro, trens corriam com carvão, colocava carvão, acendia fogo. E esse carvão começava a aquecer e a criar energia, e essa energia aqueciam água, a água criava vapor e o vapor movia a turbina, né? O que aconteceu? Perceberam aqueles que estavam trabalhando com a maquinaria, né? Que quanto mais carvão colocassem e quanto mais queimavam, mais rápido a máquina corria. Mas também perceberam que se colocassem carvão demais, então não queimava bem. Então, saiu a teoria. E aplicaram isso ao corpo humano, onde disseram: você está gordo? Então você está gordo porque come muito, está colocando mais carvão do que a conta na sua caldeira. Portanto, sobra. Agora, o que isso não explica é por que há tantos magros condenados, que eu os chamo assim carinhosamente, assim como o Jorge. Jorge, dá um alô. Jorge é um desses magros condenados. São aqueles que todos vocês conhecem, que comem o que quiserem. Pizza, Coca-Cola, doce, chocolate e sempre se vêem as costelas. No entanto, há outros de nós que têm um metabolismo lento. E os que têm um metabolismo lento parecem engordar até só de olhar para a comida. Isso quer dizer que aí a teoria caiu, porque eu tenho um metabolismo lento e como muito menos que o Jorge. Porque se você vê o Jorge se sentar com um prato gigante na minha frente e comer tudo isso e ficar como se nada tivesse acontecido, e eu não posso fazer isso porque meu corpo tem um metabolismo lento, então, essa teoria falhou em dar resultados. Estamos há 60 anos contando calorias. E nesses 60 anos todo mundo está mais gordo e mais obeso em todo o planeta. Então, se é verdade que pelo fruto se conhece a árvore, essa teoria não deu resultados.
Agora, a outra teoria diferente com a qual eu trabalho, que é a teoria que realmente se chama endócrina. A teoria endócrina é preciso explicar. Endó quer dizer dentro e endócrino tem a ver com os hormônios que são produzidos dentro do corpo. Quando você vai ao médico endocrinologista, o endocrinologista está falando de um médico especialista em hormônios. A teoria endócrina calcula que o corpo humano não é um sistema fechado, é um sistema interativo, um sistema conectado com todo o seu sistema, principalmente com 3 sistemas. Existem 3 sistemas que dominam o metabolismo. O primeiro é o digestivo. Você não vai ser o que você come. Não, você é o que você come, você não é o que você come, você é o que você absorve. Pois pode comer bem, mas se o corpo não absorver, nada vai acontecer. Então, a teoria endócrina considera o sistema digestivo na parte em que se absorve. Você consome carboidratos refinados. Os carboidratos refinados, que é o que nós chamamos de alimentos. Que são os alimentos que engordam: pão, massa, farinha, arroz, banana, batata, tubérculos, cereais, açúcar, doces, chocolates, leite, sucos de fruta, refrigerantes. Todo esse alimento se transforma em glicose. E a glicose obriga a insulina. Então, o que acontece? Que quando você some isso, você está no sistema digestivo, está absorvendo algo que vai impactar de maneira significativa e potencialmente o sistema hormonal. Passou do digestivo para o hormonal. Por quê? Porque ao comer carboidratos, pão, farinha, o que for, em que isso se transformou? Em glicose. E essa glicose faz o pâncreas que está aqui produzir insulina. E se a insulina produzida for demais, agora o corpo produz cortisol. E se você está passando por estresse, o corpo produz adrenalina. E tudo isso vai afetar o sistema. Porque agora estamos olhando não apenas o digestivo, estamos olhando também o hormonal. Mas há um terceiro sistema que a teoria endócrina leva em consideração. Repare que a teoria calórica só considera o digestivo. Mais nada. Não existisse mais nada. O corpo fosse apenas o que a gente come. Essa teoria endócrina, que abrange o metabolismo, trabalha o endócrino, trabalha o hormonal e, por último, trabalha o sistema mais importante, que é o nervoso. O sistema nervoso é o que controla o metabolismo, ou seja, o sistema nervoso, que se é passivo, que se é excitado, isso controla o metabolismo. O que acontece? Nada se move no corpo se o sistema nervoso não der uma ordem. Se o sistema nervoso não disser ao seu coração, contraia, 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 o coração para de bater, e você morre. Então, basicamente, a teoria endócrina, que é a que abrange o metabolismo, abrange 3 sistemas principais que têm a ver com a criação de energia. Por isso, uma pessoa fazendo a dieta 3A1, algo assim. Dieta 3A1 é uma dieta hormonal. Nós chamamos de 3 em 1, porque leva 3/4 de alimentos do tipo A, que são os que emagrecem. Por quê? Porque produzem pouca insulina e pouca glicose. E leva 1/4 de alimentos do tipo E, que são os que emagrecem. Por quê? Porque produzem pouca glicose e pouca insulina. O que acontece? Aqui estamos impactando a parte hormonal e sabemos que se a pessoa tem um sistema nervoso excitado, pois essa parte de alimentos do tipo A não pode ser carne vermelha, nem pode ser muito gordurosa, porque então vai afetar a parte hormonal. Por quê? Porque o sistema nervoso tem influência sobre isso. Então, basicamente, quando já trabalhamos com a verdade da questão de que isso produz resultados, qualquer pessoa que faça a dieta 3A1 e que faça o correto, como se explica no livro O Poder do Metabolismo Diabetes Sem Problemas, ou no episódio do metabolismo, TV hidrata o corpo, definitivamente vai emagrecer. O pior que pode acontecer é que melhora, porque é possível que piore fazendo o correto. Então, esqueça as calorias. Eu passei muitos anos, já não tenho nem que discutir o tema, porque inclusive hoje em dia tenho muitos médicos e nutricionistas que finalmente adotaram o metabolismo porque viram que produz resultados. Ele tem resultados. O metabolismo tem resultados, e tem resultados porque é baseado na verdade. E isso eu comento com vocês, porque a verdade sempre triunfa